Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Paixão de Cristo. Sexta-feira é uma sexta-feira diferente, né? Uma sexta-feira onde a gente lembra, faz memória ao sacrifício da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o nosso recado hoje ele é rápido, né? Até porque não é para nós estarmos na internet nessa sexta-feira, mas para a gente estar recolhido em oração, meditando sobre esta paixão. Então roda a vinheta. Bom, gente, o recado de hoje é mais rápido, né? E eu quero trazer aqui, à luz da palavra de Deus, algo que vai nos ajudar muito. E é na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: Pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os passos dele. Ou seja, o Pedro, o primeiro Papa, como todos os outros escritores, quando vão falar da paixão de Cristo, vão dizer que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Aliás, o próprio Cristo diz: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. E por que é importante falar sobre isso? Porque nós estamos vivendo um contexto onde a moda é a literatura coach, que foge do sofrimento, que foge da cruz, que foge de querer pensar a tragédia, porque de fato foi uma tragédia. Claro, não ficamos na tragédia, né? Mas a tragédia nos ajuda à ressurreição. Qual que é a moda de hoje? A moda de hoje é teologia da prosperidade, onde eu aceito um Deus que me dê bênçãos, mas eu não quero meditar nesse Deus que me dá uma cruz. Então, por isso é tão importante a gente meditar. Ora, não seja soberbo a ponto de achar que Deus Todo-Poderoso passou no madeiro, na cruz, no sofrimento, e você vai ficar todo bonitinho só recebendo casa boa, carro importado, recebendo a prosperidade de Deus, porque Deus é dono do ouro e da prata. Então vamos começar por aí. Deus nos fez um caminho aqui nesta terra, na sua humanidade, para também ensinar a humanidade a fazer o mesmo caminho e assim conseguir o prêmio maior, que é o da vida eterna. Portanto, meus irmãos, é necessário meditar a paixão de Cristo. É o evento que nunca passou, é o evento mais importante da história, quer você queira ou não, quer você pense sobre a paixão de Cristo ou não. Mas este é o evento que você não pode fugir, porque este evento é o que rege e orquestra todo o reino de Deus, e não só isso. Todo o universo, toda a humanidade, tudo que existe está em torno da paixão de Cristo. O mundo passa e a cruz de Cristo permanece. Vamos meditar, que esse vídeo ajude você a pensar um pouco mais com profundidade sobre a paixão de Cristo. Nós fazemos uma pausa aqui sobre a série dos santos, mas a gente quer trazer aqui também alguns santos que falaram sobre a paixão de Cristo. Olha o que diz São Boaventura sobre a paixão de Cristo. Se quereis progredir no amor de Deus, meditai todos os dias sobre a paixão de Cristo, pois não há nada que contribua tanto para a santidade dos homens do que meditar sobre a sua paixão. Então veja bem, que não é uma escolha que eu faço, eu quero ser dessa espiritualidade que medita sobre a paixão, não. É o ápice, é o mais importante, aprofundarmos nisso, porque nisso está a nossa salvação, Cristo que se deu no madeiro por nós. E portanto São Boaventura vai dizer que é meditando na paixão de Cristo que nós vamos alcançar graus elevados de santidade. E o mundo se virou
para a cruz, se virou para o sofrimento, não quer saber, virou as costas, né? E não querem mais saber. O mundo só quer saber de vida boa. É por isso que hoje a fama é os coaches, a fama é falar de teologia da prosperidade, a fama é estar na internet dando mensagens açucaradas. Gente, nós estamos excluindo a cruz de nós, da nossa filosofia de vida. E é por isso que nós temos esses números tão aberrantes, a geração que mais se divorcia no mundo, porque não aguenta mais uma cruz, porque não aguenta mais um sofrimento, só quer aceitar as flores e não quer aceitar os espinhos. É por isso que tudo dá errado, por isso que nós temos a geração mais depressiva, é por isso que nós temos a geração que mais revela homossexuais, é por isso que a gente tem a geração da que mais dá errado, a geração do mimimi, a geração que mais se suicida. Lamentavelmente, temos perdido muitas pessoas. Então, nós precisamos entender a nossa santidade, a nossa felicidade. Santidade é felicidade. A nossa santidade, a nossa felicidade está em aceitar a cruz de Deus, a cruz que Deus tem para nós. Nisto vai consistir a vida eterna, a herança que ouro nenhum deste mundo vai comprar. Então a gente está querendo buscar ser rico, ser bem de vida, a gente está querendo buscar os prazeres nesta terra e esquecemos de falar de vida eterna, de salvação. Para isto o Filho de Deus se manifestou, porque nós não tínhamos salvação, porque nós estávamos perdidos. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para a nossa salvação. Não tinha como a gente conseguir comprar o nosso resgate, estávamos como ovelhas perdidas sem pastor, e ele nos assumiu. Diz ainda Santo Inácio de Loyola que não há árvore mais apropriada para produzir e conservar o amor de Deus que a árvore da cruz. Olha isso. Ou seja, é mais um santo que está... E diz Bento XVI, os santos são quem rege a igreja. Os santos são a luz da igreja, a luz do mundo. É nele que nós devemos, do exemplo deles, nós devemos nos sustentar e basear nossa fé. Então veja bem, mais uma vez um santo está dizendo que aqui a cruz de Deus aqui vai nos levar ao perfeito amor de Deus. Ora, o principal mandamento, o principal motivo da nossa existência é amar a Deus sobre todas as coisas. E por que é que nós não estamos conseguindo sermos apaixonados por Deus? Por que nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas, cumprir o principal mandamento? Porque nós não estamos meditando na cruz, nós estamos fugindo da cruz. E o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: pela sua paixão e morte de cruz, Cristo deu novo sentido ao sofrimento. Olha isso. Desde então, este pode configurar-nos com Ele e unir-nos à sua paixão redentora. Ou seja, tudo isso que eu estou falando. O sofrimento não é mais vazio. Agora o sofrimento tem um significado. É claro que dói, é claro que é chato, é claro que é ruim passar pelo sofrimento, mas Cristo ressignificou ele, está dizendo aqui o Catecismo da Igreja Católica, deu novo sentido ao sofrimento, ele não é mais vazio. Nós sofremos com uma firme esperança que, através deste sofrimento, temos a redenção em Cristo. Nós temos que parar de focar a nossa vida aqui nos planos terrenos e começarmos a entendermos que o projeto de Deus com esta paixão, com esta cruz que Ele enfrentou, o madeiro no nosso lugar, né? Foi por algo muito maior do que apenas sermos felizes aqui nesta terra. Porque o que nós experimentamos de gozo nessa terra são cócegas, apenas cócegas, diante do transbordar de alegria que o paraíso irá nos oferecer em Deus. Portanto, irmãos, entenda isso para que a gente possa ressuscitar com Cristo. É preciso aceitar de Deus o seu sofrimento. E aproveite essa sexta-feira para meditar sobre a paixão de Cristo. Quantas coisas importantes com a paixão, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Um lado do olho de Jesus foi furado quando a coroa de espinhos, né, foi furando a sua mente, a sua cabeça, o seu crânio. Não foi uma coisinha que fez cócegas, mas foi furando o seu crânio, foi furando veias. Por isso foi também sangrando. Só que um
um dos espinhos vaza um olho de Jesus. E tanto retrata o filme do Mel Gibson, né, que ele fica todo o tempo com o olho fechado depois de dar a coroação de espinhos. Cristo sofreu bastante. E nós, muitas vezes, não conseguimos viver plenamente uma sexta-feira da paixão, fazendo jejum, fazendo penitência, orando. Então, fica este convite. Faça desse dia um dia diferente, um dia onde você busque a plenitude do amor de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e até a próxima sexta-feira.